Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, amado irmão, amada irmã, ao canal Orações e Canções. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria e a luz do Espírito Santo esteja com você e com a sua família neste momento. Neste domingo, solenidade de São Pedro e São Paulo. Convido a você, amado irmão, amada irmã, a refletirmos juntos o Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesta solenidade de São Pedro e São Paulo, podemos conhecer um pouco mais sobre esses dois pilares da Igreja de Cristo. Pedro, homem simples que vivia da pesca, um trabalhador, assim como eu e você, que trabalhava todos os dias para garantir o sustento de sua família. Pedro não tinha nenhuma formação teológica ou estudo das Escritas. Este evangelho, por exemplo, é considerado a narrativa de Pedro, escrito por Mateus. Nisto, já vamos percebendo a dinâmica do reino de Deus. Havia várias pessoas muito mais preparadas que Pedro, estudiosos das Escrituras, escribas. Porém, Jesus convida aqueles de coração aberto ao reino, dispostos a ouvir e aceitar a palavra. E o Espírito Santo capacita todos estes que estão disponíveis às coisas de Deus. A vida de Pedro, amados irmãos e irmãs, é tão próxima de nós que em várias passagens ele dá seu testemunho de Cristo pela luz do Espírito. E logo em seguida, quando os sentimentos humanos sufocam o agir do Espírito, Pedro demonstra fraqueza e diz algo indevido. Por exemplo, na continuação deste evangelho, Jesus fala de sua paixão. E Pedro reprime o Mestre para que ele não passe pela cruz. Então Jesus diz: Vai para longe de mim, Satanás. Amados irmãos e irmãs, tudo isso mostra a humanidade de Pedro. Homem duro, porque o tempo exigia isso, mas sensível a Cristo e frágil ao pecado nesta sua formação, assim como todos nós, sujeitos a qualquer momento ao pecado. O que devemos aprender com Pedro é que mesmo com todos os tropeços, Jesus confiou a ele as chaves da sua igreja, e Pedro sempre se erguia à luz do Senhor e continuava sua caminhada o seguindo. A vida de Pedro, amados irmãos e irmãs, nos mostra que
mesmo com todas as dificuldades de nossa caminhada, todos os desafios, se é no trabalho, na vida pessoal, financeira, familiar, mesmo se em alguns momentos a nossa fé em nós mesmos falha, tenhamos fé que há um Deus vivo que acredita incondicionalmente em nós e está sempre de mãos estendidas para nos levantar e conduzir para o caminho da salvação. Que Jesus veio ao mundo para nos mostrar que devemos sempre nos amar e amar aos irmãos e irmãs, que tudo podemos quando colocamos nossas forças nele e confiamos a nossa vida a ele. Meus irmãos, Pedro se entregou ao mistério do reino e Jesus o colocou em sua glória quando entregou a Pedro as chaves do céu. Essas chaves simbolizam a autoridade que Jesus conferiu a Pedro. E ainda, Jesus disse a Pedro que tudo o que ele fizer na terra terá o respaldo de Deus e também o que ele abolir, e que as forças do maligno nunca prevalecerão sobre esta pedra. E Pedro, amados irmãos e irmãs, continua no meio de nós, na presença de seu sucessor, o Papa Francisco. Não podemos deixar também de mencionar Paulo, homem que passou de perseguidor de Cristo para anunciador da Boa Nova. Paulo, amados irmãos e irmãs, viveu em missão, levando a palavra do reino em todos os cantos. Combateu o bom combate, completou a sua carreira e guardou a fé. Que possamos, amados irmãos e irmãs, a exemplo destes dois pilares da nossa Igreja Católica, seguir a nossa vida na fé no Deus vivo, amparados pelo amor de Maria, iluminados pelo Espírito Santo. Que assim seja. Amém. Inscreva-se no canal, deixe seu joinha neste momento, compartilhe. Sejamos também anunciadores da Boa Nova. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde, amado irmão, amada irmã, nesta nova semana que se inicia. Que todos os seus projetos e sonhos possam se realizar. Amém.